Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para mais uma aula de VBA aqui no canal. E na aula de hoje a gente vai aprender a ler tabelas em PDF e trazê-las para Excel utilizando o nosso querido VBA. Se você quiser aprender a fazer isso do zero, obviamente, é só ficar comigo até o final dessa aula. Antes da gente começar esse conteúdo que está super irado, lembra que a planilha está aqui na descrição, só você clicar que você vai ter acesso ao código que a gente vai criar. Lembra de deixar o seu like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, se inscrever no canal e clicar no sininho se você ainda não é inscrito e me deixar aquele comentário, que eu sempre gosto dessa interação que a gente tem. E o comentário que eu vou te perguntar dessa vez é: você é novato ou você é das antigas aqui no canal da Hashtag Treinamentos ou nos meus vídeos? Coloca aí, hashtag novato ou hashtag das antigas que eu quero saber. Dito tudo isso, eu vou deixar essa daqui principalmente para os novatos, mas vale para todo mundo. Aqui na descrição, além da planilha, eu vou deixar um mini curso de VBA para você. Então se você quer dar os primeiros passos no VBA, aqui na descrição vou deixar um mini curso gratuito para você. Só clicar lá que você vai ter acesso. Agora sim, bora começar o conteúdo da aula de hoje para a gente aprender a pegar essa tabelazinha aqui, que é um dos resultados operacionais do Bradesco, e eu peguei o Bradesco aqui por um mero exemplo, e a gente vai pegar essa tabelinha e jogar ela lá dentro do Excel. Vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Show de bola! Primeiro de tudo, a gente precisa chegar na nossa planilha e abrir o VBA. A gente pode abrir o VBA de diversas formas. Uma delas é Alt F11. Alt F11, a tecla F11 é a tecla Alt, ou Alt FN F11. Você vai abrir aqui o ambiente do VBA. Perfeito. Chegou aqui no ambiente VBA, ele pode estar assim, branquinho, que aí vai ter aqui do esquerdo, ó, um módulo, que é onde a gente escreve os nossos códigos, ou ele vai estar cinza, que ele estaria desta forma daqui. O que você tem que fazer? Se você não tiver nenhum módulo aqui, você tem que criar um novo módulo. Como é que você cria? Inserir módulo. Pronto, você vai ter o espaço branquinho. Agora sim, vamos começar a construir o nosso código para ler aquela tabela do PDF. Tem várias formas de ler isso do PDF, mas eu já adianto para você. Ler PDF com o VBA não é a coisa mais trivial nem eficiente do mundo. Por quê? O VBA ele foi feito... O nome dele já diz, ele é o Visual Basic, ou seja, a linguagem de programação Visual Basic da Microsoft for Applications, esse que é o A. E o Applications são as aplicações do pacote Office, que são os programas do pacote Office. Então a gente usar o VBA para o Excel, utilizar para o PowerPoint, para o Outlook, para qualquer outra coisa do pacote Office, ele é muito bom. Para outras coisas que fogem um pouco disso, ele funciona, pode funcionar, mas tem outras linguagens melhores, como por exemplo o Python. O Python é uma linguagem de programação que é muito mais versátil e nesse caso ele daria de 10 a 0 aí para trabalhar com PDFs com o VBA. Mas como vocês querem muito aprender a ler PDF com o VBA, estamos aqui nessa aula, a gente vai mostrar um casozinho bem interessante que vocês podem aplicar a outros cenários também. Então, chega de blá 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 e vamos começar. Como é que a gente começa o nosso código? Sub o nome da nossa macro e dá Enter. Beleza. A nossa macro eu vou dar um nome muito intuitivo. Ler PDF. Nada mais intuitivo do que isso. Enter aqui. Perfeito. O que a gente tem que fazer agora? Começar a criar a estrutura que a gente vai ter para ler esse nosso documento em PDF. Como eu falei, ler PDF pelo VBA não é a coisa mais bonita porque não tem uma forma padronizada de fazer isso. A gente tem que fazer algumas gambiarras para conseguir, porque o Excel ele não sabe ler PDF direitinho. Então o que a gente vai ter que fazer? Abrir o PDF pelo Word e aí do Word, como é um dos programas do pacote Office, a gente consegue puxar as informações para dentro do VBA e aí a gente joga dentro do Excel. Então a gente vai ter que criar alguns objetos do Word. Vamos fazer isso daqui. Primeira coisa, objeto Word igual a new word.application. Se você escreveu isso daqui e não apareceu o que apareceu aqui para mim, o que você tem que fazer? Habilitar a biblioteca do Word. Como é que você faz isso? Ferramentas, referências e você tem que procurar, ó, Microsoft Word 16.0 Object Library. Dá um checkzinho, ok, pronto. Não precisa instalar nem nada, ele já consegue baixar isso daqui para você. Beleza, então aqui eu só coloquei igual, mas eu tenho que definir essa variável aqui na verdade. Dim objeto Word as new Word application. O que eu estou dizendo? A variável objeto Word, ou seja, é um nome que está recebendo alguma coisa. Nesse caso, objeto Word, a variável objeto Word vai receber o Word inteiro. Então eu estou pegando dentro do VBA e trazendo para uma variável o Word para eu poder trabalhar com ele. Além do Word, eu vou ter que declarar uma outra variável, que é a variável o documento em Word. Vamos lá. O documento vai ser doc Word as word.document. Beleza. É um documento do Word que a gente vai trabalhar. Esse daqui é o Word inteiro, com todas as ferramentas, os gráficos, as formatações e tudo mais. E esse daqui é um documento específico que vai ser justamente onde a gente vai abrir o nosso PDF. Perfeito. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui.
o caminho do nosso arquivo em PDF. Então aqui no meu computador, ó, ele está aqui, ó, é esse arquivo aqui que a gente vai abrir, ó. Bradesco 1T21, apresentação de resultados pg5.pdf. Como é que eu copio o caminho dele? Clica no arquivo, início, copiar caminho. Tão simples quanto isso, que ele vai pegar o caminho inteiro e vai colocar lá no VBA para mim. Vamos jogar ele lá dentro do VBA, dentro de uma variável. Chego aqui, ó, nome arc, que seria o nome do arquivo, ou caminho arquivo, pode ser também caminho arc. A variável você pode colocar o que você quiser, deixa da forma mais intuitiva para você entender o que você está escrevendo. Igual a Ctrl V. O que ele colocou aqui? Quando eu cliquei em copiar caminho, ele copiou isso daqui. Dei Ctrl V, ele colou. Então, repara, o que eu estou falando? A variável caminho arc, o que é uma variável? É um nome que recebe, ele guarda alguma informação. Aqui, esse nome está guardando qual informação? Não é nenhuma informação, é um objeto, que é o Word inteiro. Essa outra variável está guardando informação? Também não, está guardando outro objeto, que é um documento do Word. E essa outra variável? Ela é bem mais simples, ela realmente está guardando uma informação que é um caminho. Dá uma olhada. C, users, deamor, OneDrive, hashtag, online. Então aqui eu tenho um caminho inteiro de onde eu tenho aquele meu PDF. Beleza. Já defini as variáveis, coloquei aqui o caminho, agora a gente tem que fazer o quê? Abrir esse documento lá dentro do meu Word e aí sim começar a fazer os malabarismos para a gente conseguir puxar essa informação para dentro do nosso Excel. Então show, vamos lá colocar dentro do nosso objeto documento Word esse PDF aqui. Então a gente vai abrir um PDF por dentro do Word. Como é que a gente faz isso? Doc Word vai receber o quê? Objeto Word.documents.open. Então, o que eu estou falando? Eu quero abrir um documento no objeto Word. A gente sabe que o objeto Word é o Word inteiro. Perfeito. Qual é o objeto que eu quero abrir? Qual que é o arquivo que eu quero abrir? Qual que é o documento que eu quero abrir? O arquivo que está no caminho arc. Caminho arc. Beleza, dá uma olhada. Quando eu coloco aqui, ó, abrir o parênteses, ele coloca lá, file name. O que significa? Nome do arquivo, caminho do arquivo completo. E aí eu coloquei aqui, é esse que eu quero abrir. Dá uma olhada que eu tenho vários outros parâmetros que eu posso ir mexendo à medida que você for precisando. Nem todos os parâmetros aqui a gente vai usar. Muito pelo contrário, a gente só vai usar alguns. Por exemplo, Confirm Conversions. O que é isso daqui? Se eu quero converter esse PDF quando eu estiver abrindo. A gente pode tentar com sim, pode tentar com não. Já vou te poupar, a gente tem que colocar false. Que eu não quero fazer essa conversão aqui do jeito que ele está pedindo aqui, do jeito que o objeto Word funciona pelo VBA. Por quê? Porque vai dar errado. A gente pode colocar true depois, você vai ver que ele geralmente não funciona, aí a gente coloca aqui no false. Vírgula. Read only, ele está te perguntando, eu quero abrir, eu estou abrindo um arquivo somente como leitura? Ou seja, naquele formato somente leitura? Sim, eu só quero extrair informações desse meu PDF. Então, abrir ele como leitura deixa até mais leve, mais rápido para mim. Eu posso colocar aqui true. Todos esses parâmetros, você poderia deixar eles em branco. Dá uma olhada. Todos eles estão entre colchetes. Então, quando o parâmetro está entre colchetes, significa que ele é opcional. Se você não colocar nada, vai funcionar. Ele só vai utilizar os padrões para aquele parâmetro. E aí, se você quiser mudar, você vai mudando aos poucos também. Não tem problema nenhum. Mas, de novo, aqui só para te adiantar, a gente coloca false, que eu não quero esse confirm conversions, e aqui true no read only, porque eu quero abrir como somente leitura. Perfeito. Até aqui eu fiz o quê? Abrir o meu PDF lá dentro do Word. O que eu quero fazer? Descobrir quantas tabelas eu tenho ali dentro. Na verdade, eu só tenho uma tabela. Eu não quero descobrir quantas, então. Eu quero pegar as informações da tabela. Como assim? Eu quero pegar essa tabela aqui, ó, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas e tem 1, 2, 3, 4 colunas. Eu quero pegar primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. Vou para a próxima. E vou fazendo isso e jogando isso para dentro do meu Excel. Vamos ver como é que a gente faria isso daqui. Primeiro, vamos ver se até agora está tudo funcionando. E antes da gente rodar isso daqui, o que eu tenho que fazer? Salvar minha planilha. É muito importante eu salvar minha planilha para não ir perdendo o que eu estou fazendo. Principalmente quando a gente está trabalhando com VBA. E aí código pode dar errado e muitas vezes dá errado, então a gente tem que se resguardar. Dando o Ctrl B, ele salva a planilha. Se você fosse salvar uma planilha que não está habilitada para macro, você tem que fazer o seguinte. Vou abrir aqui com salvar como. Salvar como. Aqui ele já salvou, na verdade. Vou ter que voltar lá no meu Excel. Ó. Cadê o meu Excel?
E aqui você pode apertar F12, que ele abre aqui esse menuzinho aqui de salvar como. Aí você pode colocar o quê? Você tem que mudar esse tipo de pasta de trabalho do Excel para pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Aí ele vai aceitar a macro. Como o meu já estava assim, ele não me perguntou isso daí. Mas só mostrando para caso tenha aparecido aí no de vocês também. Show! Até agora a gente abriu o documento do Word. O que eu vou fazer? Eu vou rodar essa macro para ver ele abrindo isso daqui lá dentro do Word para mim. Como é que eu vou fazer isso? Ó? F5. Dá uma olhada. Deu um erro aqui e a gente não tem que se preocupar com o erro. A gente tem que tentar entender o que aconteceu nesse erro. Ó. Erro de compilação, uso inválido da propriedade e ele está dizendo doc Word. Eu já sei o que deu errado aqui, que foi um esquecimento meu. O que aconteceu? Eu estou colocando dentro de uma variável complexa o quê? Um objeto. Quando eu estou atribuindo um objeto a uma variável, eu não posso colocar dessa forma que nem eu fiz desse jeito daqui. Eu tenho que começar essa atribuição da seguinte forma, usando set. Beleza, Diego, a gente tem que fazer isso, mas por que a gente tem que fazer isso? Se liga só. Quando eu estou pegando um valor e colocando um valor, um texto, alguma coisa, estou colocando dentro de uma variável, é muito simples, a variável está guardando uma informação. Então, uma variável guarda uma informação. Quando eu pego uma variável e atribuo a ela um objeto ele é muito mais completo do que uma única informação. Então esse objeto ele tem várias informações. Por exemplo, um documento ele tem o quê? Ele tem autor, ele tem tamanho, ele tem número de páginas, número de parágrafos, número de palavras, formatação. Ele tem um monte de informação. Então quando eu estou colocando algo muito mais complexo do que uma informação, uma célula, o valor de uma célula, formatação, alguma coisa assim muito simples, eu posso colocar dessa forma. Agora, quando eu estou colocando algo muito mais complexo, que tem muito mais informação ali dentro dele, eu tenho que usar o set. E aí a gente coloca aqui. Agora, vou até dar um pause aqui. Se eu der um F5, ele vai rodar isso daqui limpinho. Por quê? Porque a gente colocou ali o set direitinho. Ctrl B para salvar isso daqui, F5. Rodou isso daqui e vamos ver ele abrindo aqui o meu documento de Word ou ele vai mostrar alguma mensagem. Ele já abriu aqui o documento do Word e acabou. Ele já parou de executar essa macro. Só que a gente não viu ele abrindo o documento do Word porque a gente não falou para ele, ó, mostra o arquivo aberto. Vamos fazer isso daqui então. Vou chegar aqui e vou colocar objeto word.visible igual a true. Eu estou dizendo para ele, ó, abre o objeto Word para eu ver. F5. O que ele vai fazer? Ele deveria abrir aqui para mim o Word. Ó, já abriu o Word aqui embaixo. E ó, o que ele fez? Abriu o PDF dentro lá do Word. Então, ó, a gente chegou até esse ponto, ele fez isso daqui. Agora a gente tem que, de alguma forma, falar para o VBA. VBA, descobre onde a gente tem uma tabela, pega essas informações da tabela e vamos jogar para o nosso VBA. Beleza. Vou fechar aqui. Show de bola. Até aqui a gente chegou nesse ponto. Vou até deixar esse true pra gente ir vendo. A gente não precisa disso daqui. Por quê? Isso daqui é só para mostrar pra gente que ele tá acontecendo. Mas se a gente deixar isso aqui, ó, comentado, com aspas simples, que é o plique, ou o apóstrofe também, a gente pode deixar ele aqui, que a gente vai ver que vai funcionar direitinho. É questão de preferência. Beleza. Abrimos o documento do Word. O que a gente quer fazer agora? Eu quero pegar dentro de uma tabela e pegar as informações que eu tenho nessa tabela. Daquelas 4 colunas e daquelas 11 linhas. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Você vai perceber que como a gente está usando o VBA dentro do Word, alguns parâmetros, alguns métodos são diferentes do que a gente utilizaria dentro do Excel. Alguns são parecidos, mas outros são diferentes. A linguagem é a mesma, mas as propriedades, os métodos que a gente usa são diferentes, até porque o Word foi feito para documentos, o Excel foi feito para planilhas, o PowerPoint foi feito para apresentações, então eles têm coisas diferentes aí em cada um deles, mas tem semelhanças também. Dito isso, vamos ver o que a gente precisa fazer. Primeira coisa de todas, eu vou colocar o seguinte, ó, pre-info, que é uma variável que vai guardar a primeira informação da minha tabela. A primeira informação da minha tabela é essa daqui. É a informação que está na tabela 1, que é a única tabela que eu tenho nesse meu documento. Então, ó, guarda essa informação. Está na primeira tabela. Nessa tabela, em qual célula ela está? Como assim, Diego? Qual célula? Qual é a linha e qual é a coluna que ela está dessa tabela? Ó, ela está na primeira linha das 11 e está na primeira coluna das 4 colunas que a gente tem aqui. Beleza, então de alguma forma eu tenho que falar isso para o meu VBA. Então show, vamos voltar lá para o VBA e vamos colocar. Ó, a minha variável preinfo vai receber, olha só, o seguinte. Doc Word, que a gente está falando do documento inteiro, mas eu não quero o documento inteiro, eu quero a tabela
daquele documento, que é único. Então, ó, ponto tables, e aqui eu tenho que dizer qual que é o índice dessa tabela. Ou seja, a tabela número 1, tabela número 2, tabela número 3, tabela número 1. Fecha parênteses. Beleza. Eu quero a tabela inteira? Não. Eu quero uma célula daquela tabela. Como é que eu posso fazer? Ponto cell, e aqui eu digo qual que é a linha daquela célula e qual é a coluna. E a gente já sabe, é 1,1. Primeira linha, primeira coluna. Fecha parênteses. Tá suficiente? Isso daqui já vai me dar o que eu quero, que é o texto que eu tenho lá? Não. Isso daqui eu tenho a célula inteira. Mas para eu pegar o texto dela, ou seja, o conteúdo que eu tenho aqui, eu tenho que fazer o quê? Ponto range, ponto text. Aqui a gente tem uma leve diferença aí do VBA para o Excel e do VBA para o Word. No Excel, a gente poderia colocar simplesmente cell. E aí não seria nem cell, seria cells com S no final, ponto velho, porque a gente já teria ali o valor. Só que lembra que aqui a gente está falando do Word e a gente está falando de uma tabela no Word. Então uma tabela tem células, que aí no caso a gente está selecionando uma célula específica, e aqui a gente está pegando dessa célula, eu quero pegar do intervalo dela, eu quero pegar o texto. No Excel, a gente fala cells.value, range.value. No VBA, no Word, numa tabela, a gente tem que fazer dessa forma. Desse jeito que está aqui, ó, vou deixar até ó, pausado aqui. Coloquei aqui, ó, cliquei aqui nesse espaçozinho cinza, ó, cliquei. O que isso daqui está fazendo? É um breakpoint. Quando o meu código chegar aqui, ó, leu tudo, aqui ele vai parar e vai falar, quer continuar, Diego? E aí eu digo para ele se eu quero continuar ou não. O que eu vou fazer? Salvar a planilha, beleza? E eu vou rodar isso daqui, eu quero ver o que ele vai colocar dentro ali da minha variável preinfo. Então, ó, F5. Deu uma carregada, quando ficar amarelinho aqui, significa que ele chegou neste ponto. Ó, chegou ali, já tá com o Word aberto, só que ele não abriu aqui para mim, ele abriu ali no VBA, ali em segundo plano. E aqui eu vou colocar essa informação na variável preinfo. Repara, preinfo igual a vazio, porque eu ainda não executei essa linha. Quando eu apertar F8, ele vai executar essa linha exclusivamente, ó, F8. Repara lá, preinfo igual a R cifrão milhões. Ele colocou o texto R cifrão milhões dentro daquela variável. Vou mudar isso daqui um pouquinho. Vou colocar, ó, vou pegar essa setinha aqui, ó, e vou jogar para cima. Eu vou colocar agora o conteúdo que está na célula. Vamos pegar uma aleatória aqui para ver se a gente consegue. 1, 2, 3, 4. Linha 4. 1, 2, 3. Que está na coluna 3. Então, ó, beleza. 4, 3 tem que dar 3,5 aquela informação que eu tenho ali. Então, ó, 4, 3. Opa, 3. Vou apertar F8. Opa, F8. E vamos ver o que apareceu ali, ó. Entre parênteses, que é a forma contábil de você dizer um valor negativo, ele está me dizendo que é a informação que está na quarta linha e na terceira coluna. Ele pegou ali. Ó, posso dar um F5, um F8, pronto. A gente terminou. Clico aqui, tá lá bonitinho. Já consegui ver o mecanismo que eu tenho para pegar uma informação da tabela do meu PDF e jogar para dentro ali do meu VBA. Se eu conseguir colocar ele dentro de uma variável, eu consigo colocar ele dentro de uma célula também. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Imagina, voltei aqui para o PDF, imagina que eu queira colocar nessa célula daqui, na célula A1. Como é que eu posso fazer? Cells, linha 1, coluna 1, ponto velho. O que eu estou dizendo agora? A coluna, a linha 1 e a coluna 1 da minha planilha, o valor dela vai receber isso daqui. Ou eu posso falar que ele vai receber a primeira informação. Beleza? Vou dar um F5 que ele vai rodar isso daqui direto e vamos ver se isso daqui vai ficar preenchido com RS milhões. F5, deu uma carregadazinha, tá ali carregando um pouquinho. Quando ele parar de mexer aqui, ó, pronto. Tá lá, RS milhões ali, bonitinho. E ele tem um caractere aqui, ó, meio zoado ali no final. Por quê? Às vezes quando a gente puxa PDFs, ele vem não tão formatado quanto a gente gostaria. O que a gente pode fazer? Utilizar algumas funções do próprio Excel que limpam o texto. Por exemplo, isso daqui é só um caractere que não está muito bem formatado, tá vendo? Isso daqui é espaço, ó. Espaço, espaço, são caracteres ruins. Tem uma função chamada arrumar que ele limpa isso daqui para mim. E no VBA a gente tem algumas funções que fazem isso também. São duas, na verdade. Uma que se chama Clean e outra que se chama Trim. Essas duas, ela limpa esses textos assim, essa parte de texto que vem desformatado, dois espaços juntos, coisas do tipo. É só a gente colocar essas funções para pegar esse texto que ele vai limpar pra gente. Repara só como ficaria no Excel. Arrumar
esse texto, dou um Enter. Não adiantou a função arrumar, então eu vou ter que usar outra. Lembra que eu falei que no VBA a gente tem a trim e a clean? A clean seria o arrumar. Vamos ver como é que fica isso dentro do Excel também. Então, ó, eu falei que no VBA tem a trim e tem a clean. A clean é a função tirar no Excel em português. E a função trim é a função arrumar dentro do Excel. Então, ó, vou colocar aqui para a gente não confundir. Trim, clean, aqui a gente vai ter trim vai ser arrumar e aqui vai ser tirar. Beleza. Vou colocar igual a arrumar esse texto. Não adiantou. E eu posso, ó, tirar desse texto aqui. Tá lá. Agora ficou direitinho. Esse daqui ele vai tirar os caracteres duplicados, então 2 espaços, espaço à esquerda sem ter nada, nenhuma informação. E o tirar ele tira todos os caracteres que não saem em impressão. Então pronto, ele corrigiu ele pra gente. Vamos fazer isso direto lá pelo VBA, ó. Vou deletar tudo. Como é que eu faço pra pegar uma função do Excel e jogar lá dentro do VBA? Muito simples. A gente vai usar o seguinte, ó. Worksheet function. O que significa? Eu estou pegando uma função da minha planilha e vou colocar lá dentro do VBA. Ponto. Qual que é o nome da função? Trim. Abre aspas, fecha, abre parênteses, fecha parênteses. O que eu fiz? Coloquei esse texto dentro dessa função. O que ele vai fazer? Aquilo que a gente viu que a função arrumar faz. Só que a gente viu que arrumar não é suficiente. Então, ó, dentro disso daqui, ó, worksheet function, ponto. Trim, agora a gente tem que usar clean. Abre parênteses, fecha parênteses, beleza. Agora ele vai corrigir isso tudo bonitinho. Vou salvar minha planilha, tá aqui, ó, tá em branco. Vou dar um F5, aí posso esperar um pouquinho para ele executar isso daí, porque ele tá abrindo ali o Word e tal. Terminou, voltei aqui, agora sim, RS Milhões, limpinho, sem nenhum erro, perfeitamente. Agora você deve estar se perguntando, beleza, Diego, mas como é que a gente joga a tabela inteira aqui para eu ter ela bonitinha aqui dentro na minha planilha? A gente vai ter que percorrer esses valores da minha tabela em PDF. Então, como assim? Pare e pensa aqui comigo. Eu vou falar, ó, VBA, começa da linha 1, e aí na linha 1 eu quero que você pegue, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Vai para a próxima linha. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Vai para a próxima. Coluna 1, 2, 3, 4. E fica tudo isso jogando lá dentro da minha planilha. Dá para fazer isso? Dá. Vamos fazer isso daqui. Como é que a gente faria isso, ó? Da primeira até a 11ª linha, da primeira até a 4ª coluna. Vamos fazer isso daqui dentro do VBA. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que utilizar uma estrutura de repetição. O que uma estrutura de repetição faz? Ela pega algo, uma instrução que a gente tem e repete várias vezes. Quantas vezes? Quantas vezes a gente quiser. A gente determina isso daí. No caso, a gente quer para 11 linhas e para 4 colunas. Então, 11 vezes 4, a gente quer 44 vezes para ser mais preciso. Vamos ver como é que a gente vai passar essa instrução para o VBA. Como é que vai ser? A estrutura que a gente vai usar é a estrutura for. For, e aqui a gente coloca um contador para uma linha e a gente vai colocar um contador para uma coluna. O que é um contador? Nada mais é do que uma variável que a gente vai usar para ficar guiando a gente. Qual que é o contador mais óbvio para a gente colocar, atribuir uma variável para controlar a nossa linha? É a variável linha, ou o contador linha. Então, ó, linha igual a 1, 2, 11. O que eu estou dizendo aqui? VBA, pega a variável linha, começa com ela no valor 1 e vai até o valor 11. Então, ó, começa no valor 1, executa isso daqui. Valor 2, aqui, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Para eu fechar essa estrutura fora, eu tenho que colocar next. Aqui, pronto. Tudo que tiver aqui dentro, eu estou dentro dessa estrutura de repetição. Aqui no começozinho, ó, vou dar um tab, pronto. O que eu fiz? Usei uma indentação. O nome é esse mesmo. Indentação, que vem de indent, lá fora, que é essa parte de ter esse espaçamento aqui, para eu dizer que, primeiro, formatação e leitura do código, isso daqui fica muito mais fácil. Eu consigo dizer que essa instrução está dentro dessa estrutura de repetição. Então, beleza. Só que o que a gente está falando aqui? Absolutamente nada. A gente está falando para ele fazer 11 vezes o quê? Colocar na célula que está na linha 1 e na coluna 1, o quê? A informação que está na linha 1 na coluna 1. Então, ele vai fazer isso daqui que ele fez, ó, cadê? Aqui. De colocar RS, R, cifrão, milhões, 11 vezes. Ele vai colocar uma vez, outra. O que eu quero fazer? Eu quero tornar isso mais dinâmico. Como assim? Eu quero falar o conteúdo que vai na célula, que está na linha. Linha. Então, ó, linha. Como assim, Diego? Pensa aqui comigo.
Na primeira vez que ele passar, ele está na linha 1. Então eu vou preencher na linha 1 do meu Excel, coluna 1. Essa daqui. Na próxima vez que ele for pegar a segunda linha lá da minha tabela, eu quero colocar na segunda linha. Depois, na terceira linha. Depois, quarta linha, quinta, sexta, até a 11ª. Perfeito. Já tornei isso daqui mais dinâmico. Só que ainda tem um problema. Desse jeito que está aqui, eu vou fazer o quê? Ó? Isso aqui, ó. Colocar RS milhões ali várias vezes. Não é o que eu quero. Ó, vou fechar. O que eu quero fazer? Eu tenho que mudar aqui também, porque eu estou sempre dizendo, ó, eu quero pegar do meu documento, da primeira tabela, eu quero pegar a informação que está na linha 1 e na coluna 1. Não é isso que eu quero. Na primeira vez, eu quero pegar que está na linha 1. Na segunda vez, linha 2. Na terceira vez, linha 3. Na 11ª vez, linha 11ª, linha 11, no caso. E aqui a gente tem que colocar o quê? Uma variável também. Então, repara o que vai acontecer. O que esse for vai fazer? Recapitulando. Ele vai começar dizendo, a variável linha é igual a 1. Então, o que ele vai fazer? Colocar na cells 1, o quê? O conteúdo que está na tabela, na linha 1 e na coluna 1. Perfeito. Vai para a próxima iteração. Linha o que agora? 2. Ele fica pulando de 1 em 1. Então, coloca na célula 2, 1, na linha 2, na coluna 1, a informação que está na tabela, na linha 2, na coluna 1. E por aí vai. Então, o que é esse for aqui está fazendo? Desse jeito que está. Ele vai pegar as informações que eu tenho nessa minha primeira coluna. Vamos ver se isso daqui está funcionando direitinho. Depois eu mostro como a gente pega as outras colunas também, que nada mais vai ser do que a gente vai precisar de um outro for para ajudar a gente. Vou voltar ali para o nosso VBA, Ctrl B para salvar a planilha, F5, vamos esperar ele fazer a mágica aqui dele, ó, tá carregando ali um pouquinho, executando, terminou. Vou abrir aqui o meu Excel, repara lá, na primeira coluna ele pegou ali bonitinho. O que ele fez, ó? Foi colocando ali de linha em linha, ele foi pegando as informações. Agora, para a gente fechar, eu preciso falar para ele, ó, eu não quero só da primeira coluna, eu quero linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. Depois, aí sim eu vou para a próxima linha e por aí vai. Como é que eu faço isso? Muito simples, eu vou precisar de um outro for aqui no meio. Então, primeiro, eu percorri as linhas, só que agora, ó, estou na primeira linha, eu não quero ir para a próxima. Eu quero percorrer todas as colunas. Terminei todas as colunas, aí sim eu vou para a próxima linha. Percorro todas as colunas, próxima linha. Todas as colunas, próxima linha, até o final. Como é que vai ficar isso daqui? For, coluna, igual a 1, 2, 4. Outro tab. Vou chegar aqui, ó, next. E uma coisa que a gente pode usar nas estruturas for é depois do next dizer qual variável que a gente está fazendo esse next, dizendo próximo. Aqui eu posso colocar coluna e aqui linha. Então, ó, esse for termina aqui, ó, próxima linha, e esse daqui, ó, próxima coluna, próxima coluna. Só que desse jeito que a gente está fazendo, desse jeito, exatamente do jeito que está aqui, ele vai fazer o quê? Isso aqui. Ele vai duplicar aquela informação, porque a gente está sempre pegando o quê? A informação que está... Mentira, ele não vai nem fazer isso daqui. Ele vai só deixar preenchido assim mesmo. Por quê? Porque a gente sempre está dizendo que vai ficar na coluna 1 e aqui a gente sempre está pegando a informação que está na coluna 1. A gente tem que tornar isso variável também para ele deixar isso dinâmico. Como é que vai ficar? Coluna e aqui a gente tem que colocar a mesma coisa. Coluna. Antes de eu dar um F5, que agora já está resolvido. Ele já vai deixar prontinho. Ó. Vou salvar aqui porque até vai ficar bonitinho. O que eu quero te dizer? Como é que isso daqui vai funcionar? Vamos lá. Leu até aqui. Abriu o Word. Aí que eu estou falando para ele, ó, VBA. A variável linha vai começar com o valor 1 e vai até o valor 11. Então, beleza. Ó. Valor 1. Linha igual a 1. Guarda isso. Linha igual a 1. Chegou aqui. Coluna vai de 1 até 4. A gente está na primeira vez, então coluna é igual a 1. O que ele vai fazer? Linha é quanto? 1. Coluna é quanto? 1. Beleza. Linha é quanto? 1. Coluna é 1. Show de bola. Preencheu a informação. O que ele vai fazer? Próxima coluna. Aí ele sobe para cá. Coluna agora é quanto? 2. Linha continua sendo 1. 1, 2. 1, 2. Beleza. Colocou lá a informação. Próxima coluna. Coluna agora é o quê? 3. Linha continua sendo 1. Então, ó, 1, 3. Aqui também, 1, 3. Próxima coluna, a gente está na última agora. A coluna virou 4 e linha continua sendo 1. 1, 4, 1, 4. Próxima coluna. Tem próxima coluna? Não, ele já matou as 4. Então ele vai fazer o quê? Próxima linha. Sobe para cá. Linha é quanto agora? 2. Coluna é quanto? 1. 2, 1, 2, 1. Próxima coluna. 2, 2, 2, 2. Próxima coluna. 2, 3, 2, 3. Próxima coluna. 2, 4, 2, 4.
Próxima coluna, não tem, vai para a próxima linha. Vai ficar linha igual a 3, coluna igual a 1 e por aí vai. É assim que vai funcionar a estrutura for. Sim, ela é muito prática e ajuda muito a gente, porque a gente quer fazer exatamente a mesma coisa, eu só quero ficar variando a linha, coluna e pegar informações de linha, coluna diferente. Se você quiser uma aula só dessa estrutura for, não tem problema. Eu vou pedir pro pessoal da edição, ó, colocar da edição e o pessoal também que coloca ali as informações no vídeo, colocar um cardzinho com uma aula da estrutura for para você ver ela no detalhe com exemplos específicos disso. Aqui a gente está usando numa aula de como ler tabelas em PDF, utilizando uma ferramenta que é a estrutura for. Então a gente vai especificar muito mais, exemplificar muito mais isso lá. Mas aqui, ó, se eu der um Ctrl B e um F5, tá dando uma carregada ali. Quando eu voltar lá pro meu Excel e ele terminar aqui, já vai ter preenchido toda aquela tabelinha para mim, bonitinha. Será que vai ficar bonitinha, sem nenhum erro? Será que foi direitinho? Tá lá a nossa tabelinha ali que a gente tinha dentro do meu PDF, agora a gente tem ela no Word, depois a gente jogou ela dentro ali do meu VBA e jogou aqui dentro do meu Excel bonitinho. Consegui pegar a informação de lá para cá. Agora, algumas boas práticas que a gente pode fazer. Como a gente utilizou isso daqui para alocar um objeto em uma variável, então a gente colocou um objeto do Word, que não é nem dentro do VBA ali, o que a gente pode fazer? Zerar essa variável antes da gente terminar o nosso código, por boa prática mesmo, para não alocar esse espaço ali em memória. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, fechar o Word e depois a gente diz para ele, ó, a variável Word não tem mais nada. Depois a gente fecha o documento do Word e fala, a variável documento Word não tem mais nada. Isso é uma boa prática que a gente pode fazer aqui, mas ele roda normalmente também se você não fizer. Você só fica alocando ali espaço em memória porque você não está zerando essas variáveis ali. Então o que a gente pode fazer aqui? Doc Word, ponto close. Vou fechar o documento Word. Depois eu faço aqui, ó, set doc Word igual a nothing. Que significa o quê? O documento Word vai receber nada. Até que ele fica azulzinho, isso daqui significa nada. Ele não recebe nada, eu zerei a variável. Vou fazer a mesma coisa para o objeto Word. Objeto Word. Ponto. Você vai ver que não tem close. Se eu chegar aqui, ó, não tem close. O que eu posso fazer? Utilizar o quit, que ele tem. Então, o documento a gente fecha. A aplicação, a gente usa esse quit, que seria basicamente um fecha. Seria um sair aqui. E a gente vai colocar a mesma coisa. Set objeto Word igual a nothing. Show de bola. Temos aqui as nossas boas práticas. A última coisa que a gente poderia fazer é falar para o VBA, ó, não atualiza esse código, não atualiza a tela enquanto estiver rodando, para ele conseguir focar 100% no código. Como assim, Diego? Quando a gente está colocando aqui, ó, eu dei um F5, o que ele vai fazer? Toda vez que ele colocar uma informação aqui nessa minha planilha, ele vai me mostrar, ó, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu posso falar para o VBA? Fala, VBA, não precisa ficar me mostrando o que você está fazendo. Só faz e aí no final do código me mostra tudo que você fez. Por quê? Aí ele consegue usar 100% do poder dele para ficar focando ali no trabalho, que é puxar as informações. Como é que a gente faz isso? Assim, ó. Lá no começo do código, application.screenUpdating igual a false. Eu falo para ele, ó, não atualiza a tela. False, que seria o não. Chego aqui agora no final do código, eu vou falar o quê? Application screen updating true. O que ele vai fazer? O código inteiro, ele não vai me mostrar o que está rolando. E aí no final do código, ele atualiza e eu vou ver tudo. Isso daqui faz ele rodar muito mais rápido, porque ele consegue focar no código. Ó, vou deletar isso aqui, Ctrl B na planilha e vou dar um F5. Ó. F5 tá executando ali rapidinho, executando e terminou de executar, tá lá, tudo bonitinho, o resultado foi o mesmo, só foi um pouquinho mais rápido, mas dependendo do tamanho da planilha, do tamanho que a gente tem do nosso documento, isso daí ficaria muito mais eficiente. Galera, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das formas que a gente tem de puxar informações de PDF, de tabelas em PDF, para dentro aqui do nosso VBA e jogar aqui para dentro do Excel. Espero que vocês tenham curtido. Lembre de fazer o quê? Deixar aqui nos comentários aquilo que eu te perguntei lá no início. Se você é hashtag novato ou se você é hashtag das antigas, já acompanhou as séries, ou acompanhou a aula do João, do Alon, do Marcos, da galera que grava conteúdo aqui na hashtag também. Antes da gente terminar o vídeo, lembra de deixar o seu like no vídeo se você curtiu esse conteúdo, se inscrever no canal, clicar no sininho, porque aí você vai estar inscrito e não vai perder nenhuma notificação dos vídeos que tem de segunda a segunda aqui no canal. Lembra também que eu deixei lá no início um mini curso aqui na descrição de macros e VBA e também você tem acesso a esse código, a essa planilha que a gente preparou aqui para você poder praticar, treinar com seus próprios PDFs. Isso aí, beleza? Espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula.